A paz do Senhor Jesus, mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo. Sejam todos bem-vindos. Não sei se é tarde, ou noite, ou bom dia a todos nesse exato momento. Amém? Ou madrugada. Louvado seja o nosso Deus. Quantos de vocês adoram a bajulação? Quantos de vocês adoram ser bajulado pelo homem? Abajulados na empresa, abajulados na igreja, abajulados no ambiente aonde vocês vivem, na esfera onde vocês estão. Mas será que a bajulação é algo bom? O que a palavra de Deus nos traz sobre a bajulação? O que envolve a bajulação a cada um de nós? No livro de Jó, capítulo 32, nessa manhã, verso 21, aqui Deus nos dá a resposta sobre a bajulação com o homem. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos o teu entendimento, o teu discernimento. Revela-nos, Senhor, o profundo e oculto da tua palavra. Fala conosco, com cada um de nós nessa manhã, no nome de Jesus. No capítulo 32, verso 21, a palavra do Senhor diz assim: Não farei acepção de pessoas, e nem usarei de bajulação com o homem, pois se eu soubesse bajular, em breve me livraria o meu Criador. Aqui ele está dizendo a outros ídolos, e ele está falando ao mesmo tempo do Criador. Quantas pessoas bajulam os seus ídolos? Ídolo no futebol, bajulam suas mulheres, bajulam os seus homens, bajulam os pastores, bispos, padres, mãe de santo, pai de santo, e ficam bajulando. Ao invés de se voltar a Deus, passam a bajular as coisas o quê? Terreno. Ao invés de se voltar a Deus e andar com Deus, não, querem bajular o homem. Olha que mensagem linda, olha que pregação maravilhosa, esse homem é de Deus, aquela mulher é de Deus. Bajulação. Tu não está olhando para Deus, tu está olhando para o homem nessa manhã. É verdade ou mentira que eu estou falando? Sim ou não? Ao invés de se voltar para o Criador, deixa-se o Criador do lado e passa a bajular o homem e a mulher. Aquela mulher é bênção, aquele homem é bênção. Eles são apenas instrumentos de Deus, não se esqueça disso. Não se esqueça. Olha o que o Senhor diz em Mateus, no Novo Testamento, capítulo 23, verso 7. Cuidado com a bajulação. Mateus 23, verso 7. A honra e a glória dada ao nosso Senhor. Ele diz assim: As saudações nas praças, ao serem chamados de Rabi pelos homens. Verso 8. Vós, porém, não sereis chamado Rabi, pois é um só. E o vosso mestre é vós todos sois o quê? Irmão. Ele fala de relações espirituais e da família de Deus. No capítulo 25 de Mateus, verso 40, ele diz: Responderá, o rei, em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, fizeste quem? A Deus. Ele fala da hospitalidade, do serviço aqui despercebido. No capítulo 26 de Mateus, verso 12, você pode ler. E dos deveres, o que social, e da família de Deus. Lucas 8, verso 21. Amém? Muitos estão o que? Bajulando o homem, mas estão desapercebidos do poder, da autoridade de Deus, do que Deus pode fazer por você, daquilo que Ele pode te abençoar. Ao invés de você ficar o que? Correndo atrás do homem, busque a Deus. Não fica bajulando o pastor, não fica bajulando o homem, não. Tu está criando uma guerra, tu está criando uma luta com o Senhor nesse momento. Amém? Aqui ainda no capítulo 12, do livro de Jó, capítulo 12, nessa manhã, 12, verso 13, ele diz: Tenho tanto entendimento como vós, não sou inferior. Quem não sabe coisas como essa? Ele fala do entendimento de Jó 13, verso 2. Como vós sabeis
eu o sei também, não sou inferior. Amém? É o que ele está falando aqui nesse momento, Jó. É o que ele está dizendo. Mas no verso 4 ele diz: eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, ele me respondia. Eu, justo e reto, sou seu motivo de riso. Ele fala da oração, fala aqui do desprezo aos santos e fala da zombaria. No livro de Salmos 119, verso 41, o Senhor nos diz assim: venha sobre mim o teu constante amor, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Fala da misericórdia e da salvação. Atos 16, verso 30. Atos 16, verso 30. Ele diz assim: agora percebemos que sabes tudo, e não é preciso que alguém te interrogue, por isso cremos que vieste de Deus. Amém? Ele fala da origem de Cristo. 1 Coríntios 15, verso 47, a onisciência de Cristo. No capítulo 21 também aqui, verso 17 do livro de João. E a divindade sendo o que? Reconhecida. O próprio Deus aqui estava sendo o que? Reconhecido. Amém? No Salmo 15, nós vamos no Salmo 15 nessa manhã. Salmo 15, no verso... Salmo 15... Salmo 15, verso 9, ele diz assim: a honra e a glória é dada ao nosso Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. A honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa manhã. A honra e a glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Ao invés do Salmo 15, nós vamos em livro de Provérbios, capítulo 24, verso 24. Amém? Provérbios 24, verso 24. A palavra do Senhor diz assim: o que disser ao ímpio, justo és, serás amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. A lisonja, a cumplicidade, dissimulação, desonra. A lisonja está no capítulo 26, verso 28 do Provérbios. Capítulo 28 também, verso 24, a cumplicidade aqui de Provérbios. E a dissimulação que ele fala também. E a desonra, Isaías 66, verso 24. Amém? Isaías 66, verso 24. Isaías 66, verso 24. A honra e a glória dada ao nosso Senhor. 66, verso 24. O Senhor nos diz assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a humanidade. Futuro dos ímpios, fogo eterno, Mateus 13, 12, desonra, Jeremias 4, verso 30, perverso e perda o que? Espiritual. Amém? A honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa manhã. Amém? Então Deus está dizendo aqui o que Ele vai fazer com aqueles que que desonram e não obedecem. Aqui no livro de Provérbios 26, verso 28, ele fala: a língua falsa odeia quem fere, e a boca bajuladora causa ruína. Ele está falando da presunção. Você pode ir Isaías 56, verso 12, 2 Coríntios 10, verso 12, 2 Coríntios 10, 18, e fala da autoexaltação. Cuidado.
Você que gosta de se exaltar, cuidado. Você que acha que é, mas não é. Amém? Então aqui nós estamos falando da bajulação humana e a advertência contra aos bajuladores. No capítulo 29, verso 5 de Provérbio, ele fala: o homem que bajula o seu próximo arma uma rede aos seus passos. E verso 6, na transgressão do homem, mal há laço, mas o justo canta e se regozija. Ele fala da lisonja. 1 Tessalonicenses 2, verso 5. Amém? Louvado seja o nosso Deus nessa manhã. E eu quero encerrar com um exemplo de 2 Samuel. Nessa manhã, no livro de 2 Samuel, capítulo 14. 2 Samuel 14. Louvado seja o nosso Rei. Verso 17. Agora diz a tua serva: seja a palavra do Rei, meu Senhor, para o meu descanso, pois como um anjo de Deus, assim é o Rei, meu Senhor, para discernir entre o bem e o mal. Ó Senhor, o teu Deus seja contigo. Lisonja. Você pode ir 1 Samuel 29, verso 9, e Daniel 11 também, verso 21. Havia o que? Lisonja. Estava sendo o que? Lisonjado. Amém? Lá no livro de Lucas, no Novo Testamento, Lucas 20, verso 21, para nós encerrarmos. Lucas 20, verso 21, ele diz: perguntaram-lhe: mestre, nós sabemos que fala e ensina bem retamente, e que não considera a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. O que eles estavam fazendo? Bajulação. Atos 12, verso 22, mestre divino e Cristo a verdade. No verso 22 ele diz: e nos é correto pagar tributo a César ou não? Ele fala do tributo. Verso 23, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhe: por que me tentais? Deus sabia do segredo no coração, e Cristo sendo interrogado. João 8, verso 6. Não faça como os fariseus, como os hipócritas, como os que dizem que são e não são. Abandona os teus pecados e arrependa-se enquanto é tempo, nessa manhã. Deus está nos chamando para o arrependimento. Volte-se a Deus enquanto é tempo. Abandona os teus pecados, abandona a vida velha que você tem vivido e tem levado. A honra e a glória é dada ao nosso Senhor. A palavra dele eu entrego nas mãos dele. Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento e revelação da palavra. Que Deus abençoe. Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário de onde você está assistindo, de onde você está vendo. Amém? Para que o YouTube possa encaminhar os vídeos a demais pessoas. Amém? Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações nessa manhã. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um excelente dia abençoado na vida de todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem no nome de Jesus.